Meus amados, para o primeiro sermão do ano, eu quero convidar a igreja reunida ao texto do Evangelho de Lucas, capítulo 2. Abra sua Bíblia, Evangelho de Lucas, capítulo 2, do verso 25 ao verso de número 35. Meu amado irmão, minha amada irmã, abra a sua Bíblia, a palavra do Senhor ao nosso coração. Farei a leitura do texto bíblico. Peço você que acompanhe a leitura e não feche a sua Bíblia ao longo da explanação. Nos diz assim o texto da palavra do Senhor, do Evangelho de Lucas, capítulo 2, do verso 25 ao verso 35. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão. Este homem era justo e piedoso e esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Ele tinha recebido uma revelação do Espírito Santo de que não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E o pai e a mãe do menino estavam admirados com o que se dizia a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para a elevação de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição, mas para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Quanto a você, Maria, uma espada atravessará a sua alma. Amém. Meus amados, nós não podemos negar que a vida possui os seus roteiros, variados roteiros. Se vamos comer, preparar aqui, Beth, uma bela refeição, certamente temos um roteiro. Pensamos no prato, e se a Beth perguntar ao pastor qual é o prato, certamente ela vai responder o quê, Beth? Carne de? Exato. Se um outro irmão talvez pergunte o prato, por exemplo, perguntarem o prato para o meu pai, certamente ele não vai falar estrogonofe. Ele não vai falar. Irmãos, todos nós, diante de muitos roteiros, temos as nossas programações. E não é diferente diante de mais um ano que se inicia. Nós estamos em 2025, primeiro domingo de janeiro, e assim, meus queridos irmãos, nós temos que preparar o nosso roteiro para o ano de 2025. Se você ainda não fez isso, se você ainda não pensou nessa realidade, eu quero te desafiar nesta noite a pensar, a ter a ideia de que é necessário programar um roteiro. E por quê, pastor? Porque quando nós temos um roteiro em vista, certamente nós criamos assim algumas expectativas do tipo, como será? O que vai ser? E eu confesso a vocês que eu tenho essa expectativa com relação à igreja. Eu olho para a igreja, que louvo a Deus pelo público presente, e eu penso, será que vai ser assim todo domingo ao longo do ano? Seria bonito, né? Seria muito interessante. Olhe para o lado se você ainda não teve essa percepção, pelo menos a minha visão é de frente aqui. Olha só como a igreja está repleta, está florida, está bonita. E obviamente as expectativas vão tomando conta do roteiro. Mas a grande questão é que existem coisas muito mais importantes e elevadas do que de fato as nossas expectativas a respeito do roteiro que precisa ser programado. Até porque às vezes programamos e acontece do jeito de Deus, né? Que é tudo diferente do que nós programamos. Mas o fato, irmãos, é que hoje nós temos que observar que ao longo dos roteiros da vida, nós precisamos aprimorar as nossas visões com relação ao mundo, com relação à nossa perspectiva da igreja, com relação principalmente à nossa perspectiva quanto ao Senhor. E é nesse sentido que eu quero chamá-los então ao contexto da mensagem. Nós estamos diante de um texto em que Simeão era um homem que vivia nos tempos de Jesus, ainda Jesus menino, Jesus criança, Jesus recém-nascido, e ele estava ali desenvolvendo a sua realidade junto ao templo,
O texto nos fala que Simeão era um homem justo e piedoso e que esperava a consolação de Israel, tendo em vista um Israel com certeza perdido nos seus caminhos, muito avesso ao que a lei ensinava, provavelmente muitas divisões, e aqui nós vemos a ideia, por exemplo, dos fariseus, que falavam uma coisa, mas viviam outra coisa. Então, imagino que, diante dessa consolação, Simeão, de fato, esperava a restauração, o renovo, o envolvimento, de fato, de uma ação divina sobre a vida daquele povo, isto é, um roteiro programado de salvação. E neste contexto, Simeão, ele assim recebe uma revelação do Senhor de que ele não iria morrer sem antes o quê? Ver o Cristo do Senhor. Ou seja, a salvação de Deus para o seu povo. O caminho de vida, o caminho de paz, o caminho de reestruturação do Senhor para a vida de Israel. E essa ocasião ocorre então quando Jesus, ele nasceu. E ao nascimento, num contexto de apresentação ao templo para o cumprimento da lei, lembrando que no Antigo Testamento as crianças ali, se você observar do verso 21, elas eram circuncidadas ao 8º dia e eram então, passavam por um processo de consagração diante da lei de Moisés. E assim levaram Jesus ao templo. E nessa ideia de Jesus chegar ao templo, Simeão, ele tem uma visão de um grande roteiro. É exatamente isso que eu quero falar com vocês hoje. Ele vai louvar a Deus e diante da revelação do Espírito de Deus, ele reconhece o Senhor como Salvador que chegou. Interessante observar, queridos, que Simeão, iluminado pelo Espírito de Deus, Simeão ele tem uma visão espiritual de quem é Jesus, qual é o propósito de Jesus e o que Jesus iria fazer em seus dias. Pensando no ano de 2024, talvez muitas pessoas buscaram um Jesus que não existe biblicamente. Talvez essas pessoas até mesmo criaram concepções a respeito de Jesus, dando a ele o que ela bem entende a respeito dele. Mas o texto nos traz algo contrário. Porque Simeão, ele louva a Deus a partir de preste bem atenção, discernimento, clareza, realidade de quem Jesus é e o que ele veio fazer na história do seu povo. Então, pensando no roteiro de 2025, pensando no discernimento espiritual que você precisa ter, sobretudo a visão ampliada, holística, completa, geral de quem é Jesus, eu quero chamar você a meditar comigo no tema visão espiritual. Se existe algo que nós carecemos neste ano de 2025, é da visão espiritual a respeito de Jesus. Então, ao preparar o seu roteiro do ano, anota lá na sua agenda, enfim, no seu tablet, no seu computador, no seu celular, coloque lá. Eu preciso ter uma visão espiritual a respeito de quem é Jesus. Mas, pastor, quais são os aspectos dessa visão espiritual? Quais são os elementos? O que Simeão viu que talvez eu ainda não tenha enxergado? Eu quero te ajudar nesta noite. Vamos ao texto da palavra do Senhor. O primeiro aspecto que eu quero ensinar ao coração da igreja é que Simeão, ele viu Jesus como a salvação. Ok? Para você que quer anotar, Simeão, ele viu o Senhor Jesus como a salvação do seu povo. E aqui, crianças, vem a primeira imagem que eu quero compartilhar com vocês nessa noite também. E a primeira imagem é a imagem de um óculos, ok? Você pode desenhar um óculos ou você pode desenhar uma lupa, tá bom? E dentro deste óculos ou da lupa, você vai colocar a cruz de Cristo, semelhante a esta que temos aqui, tá bom? Então, irmãos, Simeão, ele viu a salvação de Jesus. E eu quero te chamar ao verso de número 29 e até o verso de número 31. Vamos à leitura? Igreja? Pode despedir em paz o teu servo. Porque os meus olhos já viram a tua salvação.
Então, diante do texto, o que observamos aqui é que Simeão, literalmente, ele viu a promessa se cumprindo a partir do nascimento de Jesus. Simeão, de fato, ele entendeu a ideia e ele fala: Senhor, agora o Senhor pode me despedir, pode me levar, pode, de fato, encerrar os meus dias nessa terra. Interessante é que Simeão, ele está vendo aqui tudo aquilo o que nós refletimos no mês de dezembro com relação à vinda e à chegada do Messias, Salvador do seu povo. Simeão aqui, ele vê a promessa se cumprindo diante dos seus olhos. E mais do que isso, Simeão, ele também vai ver que a salvação que outrora foi anunciada, ela não será mais, ou não foi, uma realidade onde o povo teria que esperar mais um momento. Mas o povo já poderia contemplar a salvação de Jesus Cristo em suas vidas a partir do nascimento do menino Jesus. Então a salvação chegou. Ela já está preparada por meio daquele que iria vir e ele chegou. Por último, Simeão também, ele vai entender e ele vai ver diante do contexto do seu cenário que a salvação ela foi enviada. E essa salvação ela tem um propósito. E o propósito desta salvação é libertar o povo dos seus pecados. E é tudo isto que nós vamos ver diante do ministério público de Jesus, a obra terrena de Jesus. Um Jesus libertador, um Jesus que opera milagres, um Jesus que opera as curas, um Jesus que ensina, um Jesus que come com os pecadores, um Jesus que se relaciona. Então, irmãos, Simeão, de fato, ele viu a salvação diante dos seus olhos. E qual é a ponte que nós fazemos com a explicação do texto, com a realidade que nós estamos vivendo? É esta, meus queridos, que hoje nós precisamos também enxergar a pessoa de Jesus na sua essência. De fato, nós precisamos quebrar a cegueira espiritual diante do Senhor. Nós temos que enxergar o propósito da salvação de Cristo e apenas isso. E como a palavra do Senhor propriamente afirma, e as demais coisas serão acrescentadas. Nós podemos fazer a conexão com este texto também, nos levando a perceber, entendendo, melhor dizendo, que muitos do nosso tempo viraram o ano, como no último sermão que entreguei aqui a vocês. As pessoas talvez viraram o ano branquinho, igual hoje no restaurante eu percebi o atendente com cabelo platinado, branco. Muitos de dourado, de verde, pulando onda. Irmãos, muitas pessoas estão entendendo Jesus de uma maneira errada, através de positividade, através do que eu penso, do que eu quero, do que eu acho. Portanto, eu quero dizer para você neste ano de 2025, não prepare o seu roteiro baseado nas suas impressões a respeito de quem é o Senhor Jesus, mas observe mediante a palavra que Jesus ele veio com um único objetivo. E o objetivo de Jesus é salvar pecadores. E como diz Paulo, do qual eu sou o principal. Portanto, se você entende isso, se a salvação já é uma realidade na sua vida, eu posso dizer isso com você com muita paz no coração. Sem dúvidas, poderíamos dizer aqui agora: Senhor, pode me levar. Eu já cumpri o meu propósito aqui. Eu já recebi o que o mundo não pode me dar, a salvação em Cristo Jesus. E assim, o medo, o drama para o roteiro, as lutas do roteiro, os desafios do roteiro, não são do mesmo tamanho do que a salvação de Jesus Cristo em prol das nossas vidas. Por isso, meus queridos e amados, nós temos que aprender com Simeão a ter uma imagem, a uma visão de fato clara. E eu quero dizer para você que isso também não vem apenas da sua compreensão. O texto nos fala no verso 27, movido pelo Espírito, ele foi ao templo. A ação
do discernimento espiritual sobre a vida do homem, ela é do Espírito do Senhor. Por isso eu tenho trabalhado com a igreja, eu tenho ensinado a igreja a orar a Bíblia, a clamar ao Senhor muito mais pelas situações do reino do que simplesmente a dor de cabeça. Pastor, mas tem problema nisso? Não. Mas muito maior do que a dor de cabeça, ou melhor, é a situação de ter o discernimento espiritual das coisas de Deus. Portanto, o nosso senso de oração, o nosso senso de entrega deve ser: Senhor, revela à igreja a salvação poderosa de Jesus. Porque não é sinônimo apenas de estar no templo, de estar na igreja, que as pessoas verdadeiramente estão, de fato, com um discernimento acurado, limpo, a respeito de quem é Jesus, meus irmãos. E por isso, para o roteiro de 2025, para o ano de 2025, para a sua vida neste ano, você precisa discernir que Jesus, Ele é o Salvador do mundo. Conforme Simeão, ele discerniu. Então, pastor, o que eu preciso? De visão. Você precisa ajustar as suas lentes. Você precisa, talvez, pegar aquela lupa e lançar sobre a cruz de Cristo e falar: Senhor, dai-me essa visão. Restaura a minha visão, para que os meus dias sejam prósperos e alegres diante da Tua presença. Esse é o primeiro ponto que eu quero compartilhar com vocês. O segundo aspecto da visão de Simeão diante de Jesus e de tudo que ele viu aos seus dias no templo, nós aprendemos também que o segundo aspecto foi que Simeão, ele viu Jesus como a luz do mundo. Verso 32, vamos ao texto, igreja. Mais uma vez, luz e temos que voltar aos sermões de Natal e observarmos que diante de Isaías capítulo 9, verso 1, o texto nos fala o quê? Que o tempo de treva iria cessar, acabar, perfeito. E que diante desse cenário, uma luz iria brilhar a Galileia dos gentios. Lembram do texto? Isaías capítulo 9, verso 1 e 2. E assim há a promessa de um rei de luz. Falamos muito sobre isso em dezembro. E aqui Simeão, ele observa este rei de luz. Luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Irmãos, luz que dissipa as trevas. Luz que orienta os nossos caminhos. E eu quero experimentar algo aqui com os irmãos agora, e eu peço a ajuda do Vitor. O Vitor, ele vai apagar a luz amarela. Vamos lá? Está claro, mas não tão, né? O Vitor vai apagar a luz da frente agora. E o geral agora. Muitas pessoas estão caminhando assim e acham que a luz do celular será fonte de vida para guiar a sua vida em dias tão difíceis e desafiadores diante de Jesus. Queridos, sem luz, caminharemos nas trevas. E um discernimento que nós temos que adotar em nossa vida, um discernimento espiritual, é que Jesus, Ele é a luz do mundo. Vitor, todas as luzes em sequência agora. Exatamente isso. É o que Ele faz em nossas vidas. Exatamente, Stella. Ele é luz. É a luz que brilha. É a luz que dissipa as trevas. É a luz que orienta por meio da verdade, que é a sua palavra. É a luz que brilha, e aqui é muito interessante, graciosamente.
Porque aqui Simeão ele vai falar: luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo. Ou seja, a luz que vem para trazer salvação ao coração de todo aquele que crê. E assim eu quero também ilustrar a sua visão, lembrando, irmãos, da luz da aurora. Eu não sei se vocês têm esse privilégio, eu não sei também se vocês gostam de acordar cedo, mas é bem verdade que a luz da aurora em Paraíba do Sul, para mim, ela é muito marcante. Tanto aquela que nasce, como a luz que vai se dissipando e se escondendo para chegar à noite. Interessante é que quando você, no verão, ela já é mais cedo, então você vai ter que acordar aí pelo menos 10 para as 5 da manhã para ver o sol nascer. E nesse contexto é muito interessante, porque aqui, quando é escuro, é muito escuro mesmo. Isso acontece muito no inverno e é muito bonito. E é muito escuro, muito frio, mas à medida em que o sol ele vai aparecendo como um feixe de luz, é muito lindo ver isso na natureza. Que ele vai subindo, ele vai tomando forma, e ele vai aparecendo, ele vai aparecendo, ele vai aparecendo. E quando ele sai, provavelmente por volta das 6:30, 7 horas da manhã no inverno, é interessante ver como aquele sol, diante de um frio de 10, 12 graus em Paraíba, que dói às vezes, ele vai aquecendo, a articulação já vai meio que soltando. E aí você já vai alongando, e o sol vai batendo e vai te aquecendo. É exatamente essa luz de Cristo que faz conosco. É isso que a luz de Jesus faz conosco. Eu quero te levar a refletir, meus amados irmãos, a respeito do rompimento com a escuridão. O pecado que destrói, que nos leva à lona, que cega, que embaça a nossa visão. Mas do Jesus que de fato limpa a visão. Do Jesus que traz luz em meio ao caos e de fato, queridos, traz vida àquele que estava morto. E a ponte com os nossos dias é que, sem o brilho da luz de Cristo, nós seguiremos em trevas. Portanto, existe a necessidade de romper com o pecado em 2025, e a única forma para isso é ter a luz de Cristo, não uma vez por ano, não apenas no culto de ceia, não apenas uma vez a cada semestre, mas ter essa luz de Cristo perene, constante, vibrante em nossas vidas todos os dias. Portanto, durante o seu roteiro de 2025, clame pela luz de Cristo. Veja a luz de Cristo e, sobretudo, viva sob a luz de Cristo. Que esta luz ilumine o seu caminhar, meu amado irmão. E eu quero dizer mais. Essa luz, ela vai te guiar. Essa luz, ela vai te proteger. Essa luz, ela vai te direcionar. Porque, de fato, o Senhor é aquele que está dirigindo a história do seu povo. E é por isso que Simeão observa que esta luz, ela veio brilhar sobre a vida dos gentios. Amados irmãos, eu quero deixar essa palavra fechando esse bloco. Não viva com a energia do celular. Por quê, pastor? Quem tem iPhone aqui vai entender o que eu vou dizer agora. Quando a bateria do iPhone acaba, e isso toda hora, o que acontece? A gente fica sem celular, Maria Júlia. Exatamente. E Maju, quando a gente fica sem celular, o que acontece? A gente não consegue fazer o quê? Ligar, resolver os trabalhos, resolver os dilemas, saber como o filho está, saber se a esposa está bem. É exatamente assim. A ideia daqueles que não têm a luz de Cristo. Vive com base nas suas próprias luzes ou luzeiros. E quando a luz acaba, ai meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Para onde eu vou? Como fazer? Não adianta. E crianças, neste ponto 2, sobre Jesus como a luz do mundo, vocês vão desenhar uma lâmpada. E dentro desta lâmpada, vocês, mais uma vez, vocês vão desenhar a cruz de Cristo. Tá bom? Terceiro lugar, meus queridos, caminhando para o final da mensagem, mais um aspecto de Simeão ao nosso coração. Primeiro, vamos lá? Ele viu Jesus como a salvação. Segundo, Simeão, ele enxergou Jesus como a luz do mundo. E em terceiro lugar, Simeão viu Jesus como um motivo de divisão. E aqui o negócio fica um pouquinho mais tenso.
Por quê? Imagine você, pai, mãe, trazendo a sua criança, e a sua criança nos braços, para o momento do batismo, da consagração, e aí vem um homem e fala para sua criança: olha, o seu filho será alvo de contradição. Observe aí, verso de número 33, 34 e 35. Vamos ao texto, bem melhor. Vamos à palavra. 33, igreja. Deus abençoou Israel, ano mínimo, desde esse menino está destinado tanto para a ruína como para o levantamento de muitos em Israel, e para serão de contradições. Também uma espada transpassará sua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Quanto a você, Maria, uma alma atravessará a sua alma. É muito interessante isso. Uma alma não, uma espada, desculpa. Atravessará a sua alma. É interessante, queridos. Fico imaginando o coração de José e Maria. É incrível observar a essência de Cristo aqui, já desde neném, desde garoto pequeno. Ele separado como o profeta do seu povo. E para entender essa imagem, Cristo como profeta, esse ofício de Cristo, nós temos que olhar para o Antigo Testamento. E eu quero te convidar agora a participar comigo. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento e lembramos dos profetas, qual é a imagem que vem na cabeça? O que o profeta fazia? Ele revelava uma mensagem. E qual era o teor da mensagem? De salvação. Parte 1. E a parte 2? De juízo. Observem, meus queridos irmãos, o quanto o nosso tempo não está considerando o ministério profético de Jesus com discernimento. Há quem diga que existem pessoas, ditado popular, horrível, mas é verdade, querem o dono da bênção. Exatamente, querem a bênção, mas não querem. É tão ruim que até foge, né? Querem a bênção, mas não querem um compromisso. E eu diria mais, além de não querer o compromisso com o dono da bênção, não quer a mensagem de verdade do dono da bênção. E a mensagem que Jesus nos traz, o texto aqui, Simeão, ainda esse menino criança, mas movido pela ação do Espírito Santo, ele vê que Jesus, ele seria alvo de ameaça, de contradição, porque a sua mensagem, aí sim, por um lado, iria tocar o coração do pequenino, daquele humilde que foi tocado pelo Espírito e respondeu positivamente ao Evangelho. Então aquele caído, aquele ferido, aquele que de fato carece da glória de Deus e é alcançado pela ação divina, esse sim, a mensagem de salvação, de esperança, de renovo, de fato essa mensagem que Simeão esperava o consolo de Israel. Mas Jesus não veio trazer apenas as boas novas de salvação. Jesus também veio trazer as más novas de salvação. E as más notícias, ou melhor, más novas de condenação, desculpa. E as más notícias de condenação é que aquele que não vive a verdade do Evangelho, esse não terá parte com o Senhor. E por isso, um ministério de Jesus profético e público, no qual ele vira e mexe, o que acontecia com Jesus? Ele saía correndo, porque senão ele ia morrer pelas pedras. Jesus, num contexto, ele era alvo de contradição. Ele falava uma coisa, vinha um grupo religioso. Não, não é assim.
Jesus até mesmo mostrava os seus caminhos para os discípulos, mas os discípulos, não, Senhor, vamos fazer uma tenda aqui, uma para você, outra para o outro, outra para o outro, e vamos ficar aqui nesse conforto, nesse lugar gostoso, bonito, legal. Jesus, de fato, ele veio também, meus irmãos, gravem bem isso, que isso seja um ponto muito definido no roteiro de vocês em 2025. Jesus, ele veio trazer a salvação, mas Jesus também ele veio confirmar e trazer a condenação e o juízo. Mensagem pouco pregada nos nossos dias. O juízo de Deus para aqueles que não se rendem ao senhorio de Cristo Jesus. Portanto, se temos parte com Deus, louvado seja o Senhor, a salvação brilhou no nosso coração. Se não temos parte com Deus totalmente, não existe meia salvação, um pouco da salvação, um terço da salvação, ou é tudo ou não é nada com Cristo Jesus. E é realidade, queridos, de muitos que ainda estão buscando Jesus pela motivação errada. E qual é a ponte que nós fazemos aqui do texto com o nosso contexto? Amados, nós temos que reconhecer que o ministério de Jesus, ele é vital para a nossa peregrinação em 2025. E quando eu falo que o ministério de Jesus é vital, é porque se você só buscar o Jesus das bênçãos, talvez você busque o Jesus errado. Que em algum momento da sua vida, ele vai te frustrar. Vou dar um exemplo para você da escola dominical de hoje. Hoje pela manhã falávamos sobre a importância do dia do Senhor. Falávamos sobre a importância de pertencer ao povo de Deus e viver com alegria as benécias e os desafios deste povo. E aí, o irmão Júlio trouxe a nós, diácono Júlio, uma ilustração do que aconteceu no Ano Novo. E talvez aqui muitos assistiram esse programa, que foi um programa da SBT, onde teve um cunho evangélico. E neste programa, o que aconteceu? Houve um pastor, que eu nem sei o nome, de uma church da vida, que falou assim: neste ano de 2025, este ano será o melhor ano da sua vida. Quem falou, irmãos? Quem disse isso? Aonde, biblicamente, Jesus está prometendo o melhor ano da sua vida? E aí, ao ensinar a igreja pela manhã, eu disse que essas mensagens, que ora são floreadas como mensagens de bênção, aparentemente são legais e positivas, se tornam mensagens de maldição quando, no ano de 2025, perdemos a mãe, perdemos o pai, perdemos um filho. Aí nós olhamos e falamos: ué, cadê o melhor ano, Deus, da minha vida? Mas é por quê? Porque as pessoas estão buscando um Jesus com as motivações erradas. E Simeão, ele destaca: os meus olhos veem a salvação, os meus olhos veem a luz de Cristo, e os meus olhos observam também o motivo de divisão. E de fato, e aqui há divisão por quê? Porque muitos só querem o Jesus das bênçãos, e não o Jesus do sofrimento, da humilhação, da cruz, de carregar a cruz, da dificuldade do dia chuvoso e frio. Mas que a nossa caminhada neste ano de 2025 seja marcada como a caminhada do peregrino. Para quem não conhece, encerrando a mensagem, Peregrino é um livro do John Byron, escrito há muitos anos. E o peregrino, ele recebe o nome de cristão. E na história do livro, há uma relação em que o cristão, que agora recebe a luz de Cristo, a salvação, ele sai da cidade, e o nome da cidade dele era Cidade da Destruição. E ele sai da cidade da destruição, e ele tem o objetivo de sair da cidade da destruição e chegar até a terra prometida. E nessa terra prometida, e até chegar à terra prometida, o peregrino ele precisa peregrinar pelos caminhos da vida. Ou seja, ele precisa andar em um roteiro. Mas o roteiro do peregrino, encurtando a história e também dando um pouco de spoiler, o peregrino ele passa pelo vale da desobediência. Ele passa pelo vale dos problemas. Ele passa pelo tremendal de lama.
ele passa por inúmeros desafios, mas ao mesmo tempo em que o peregrino ele passa pelos desafios, o peregrino o tempo todo, ele tem um amigo chamado encorajamento. Ele tem um suporte chamado alegria no sofrimento. Ele começa a ser permeado pela presença de Deus, para que ele de fato saia do vale da destruição e chegue até o objetivo que é a terra prometida. Recomendo a leitura no ano de 2025. E assim, queridos, para as crianças, eu quero colocar uma imagem para vocês, que a imagem vocês podem fazer ou de uma boca, ok? E uma boca para desafiar um pouco vocês. Em cima, com dente, embaixo, sem dente. Para falar que às vezes nós temos alegrias, a salvação, e sem dente nós temos desafios. Ou você pode desenhar um microfone, apresentando também que tanto pela boca quanto pelo microfone, Jesus ele exerce o seu ministério profético de salvação e também de condenação. Amados, que o roteiro da igreja em 2025 seja marcado por uma visão espiritual a respeito da salvação de Jesus, da luz de Jesus, e que ele também é motivo de divisão para aqueles que não compreendem a sua mensagem. Que Deus nos abençoe.